bem-vindos a mais um episódio do Namastreta. Somos um podcast produzido pela Humanoide e apoiado pela Amber. Um podcast criado por mulheres, manas, magas e migas. Nós mesmas, Ana, Beatriz e Mel, as bruxonas do Legangue. E hoje recebemos uma convidada super especial, a Ju Roio. Oi, Ju! Oi! Uma mulher forte e dançante que, assim como nós, assim como você, assim como todo serzinho de luz da nova era, trilha o caminho em busca da paz de espírito enquanto desvia da treta nossa de cada dia. A proposta hoje é trocar figurinhas sobre ferramentas que nos ajudam, ou não, a abrir essa mata fechada e trilhar o caminho do autodescobrimento. Terapias holísticas, terapia alternativa, vivência, roda de conversa, experiência imersiva, tem de tudo. Novas metodologias se misturam ao resgate de conhecimentos ancestrais e num transgênico espiritual muito louco nascem as terapias da nova era. Longe de distribuir selo de aprovação ou garantia de cura, o que queremos hoje é abrir a caixa de Pandora e, quem sabe, te apresentar uma nova possibilidade de experimentar a existência. Então, para começar os trabalhos, Ju, conta pra gente um pouco da sua trajetória até aqui. Uau! Obrigada, meninas, que honra. Uma honra nossa ter você aqui. Uau, conta um pouquinho da minha trajetória. Então, essa trajetória, né, do autoconhecimento, intencionalmente, começou de uma forma diferente, assim, uma forma que hoje eu agradeço muito, que foi incrível, que foi a partir de uma síndrome do pânico que eu tive 5 anos atrás, que eu achava que estava tudo ótimo, tudo maravilhoso, minha vida bombando no trabalho, solteira, curtindo, tudo ótimo, sempre fui bailarina, corpo, tudo em dia. E aí meu corpo resolveu falar: oi, querida, tudo bom? Vamos prestar atenção. Sempre corpo. Tô aqui, né? O que você tá fazendo da sua vida? E eu sempre fui, né, saudável, achava que estava saudável, sempre comi bem, sempre fiz atividade física, trabalhava, achava de forma consciente, mas eu percebi depois que eu estava completamente desconectada do que estava acontecendo. Eu estava fazendo. Eu estava até bem, estava achando que eu estava ótima, né? Porque eu achava que era normal tá com dor, normal tá exausta de trabalhar, e todo mundo tá assim. Normal tá com o corpo. E aí, quando eu fui parar mesmo pra entender o que estava acontecendo, esse chamadão do meu corpo, foi como você disse, uma caixa de Pandora. Se revelou. Natureza humana todinha aqui me esperando, e eu tava achando que eu era uma máquina, que eu tava lá fazendo, dando check, cumprindo meta, sendo bem-sucedida, sendo promovida, curtindo a vida com os meus amigos. E existia um vazio de algo dentro que eu nem tava problematizando na época, mas que foi muito forte pra mim. E o corpo, pra mim, sempre foi na minha trajetória, até com a dança e tal. Mas o corpo, pra mim, é uma grande chave. E aí, quando o meu corpo falou comigo, eu comecei a ouvir aos pouquinhos. No início era bem pouquinho e até hoje tô aprendendo, né? Mas hoje eu dou um grande ouvido a ele. Não. Aprender a ouvir o nosso corpo, normalmente, é o começo dessa caminhada. Comigo foi a mesma coisa. Também foi pelo corpo. Foi parando de tentar silenciar o meu corpo, que eu cheguei e falei, então tá bom, então deixa fluir, deixa seguir, deixa sangrar, e aonde que essa sangria tá querendo me levar? Aí que foi começar É um o tema rolê. recorrente aqui no Namastreta, É um tema né? recorrente. Desconexão com o justamente. corpo, sobre né? o corpo, sobre essa desconexão. E como que a gente falou um pouco no episódio da yoga, né? Que o corpo tá falando o tempo todo. É que a gente só para ouvir quando essa manifestação vem pela doença, né? Vem por uma coisa muito forte que a gente se desestabiliza. E eu acho que a minha não foi tanto pelo corpo, embora eu sempre tive uma ligação também pela dança e sempre tive conectada a partir desse lugar da dança e me desconectei quando vim morar no Rio, mas foi uma... Eu tenho Mercúrio em Peixes, né? Então é o Mercúrio que a gente diz que é o Mercúrio em queda na astrologia, porque Peixes é o silenciamento e Mercúrio é a capacidade de falar, de traduzir, de comunicar e fazer a troca. Então,
eu sempre falo que essas desconexões, assim, no mapa astral, eles te mostram os desafios que você precisa acolher. E Mercúrio em Peixes fala muito de traduzir e falar a partir de outro lugar que não é o da lógica. Então, eu sempre encontrei esses outros lugares não da lógica para falar. Primeiro foi a dança, depois foi a poesia e agora a astrologia. Traduzir de forma simbólica o que a gente está passando. Mas aí eu viajei muito e saí do tema das terapias. Mas você se manteve Eu no acompanhei, tema. eu Porque acompanhei. Aí eu comecei a total pensar, isso. gente, mas meu Mercúrio é leão, né? Olha, eu tenho aquele probleminha de autoafirmação, né? Mas eu acho que é isso, porque terapias alternativas, no final das contas, é buscar formas alternativas, que bota muitas aspas aí no alternativas, né? Alternativas pra quem? Talvez seja a forma possível de você transmitir a sua vivência, a sua experiência existencial, né? É aquilo que a gente estava falando, né? Que a gente precisa traduzir as nossas experiências. A gente precisa conectá-las de alguma forma, né? Sair desse silenciamento, que é esse fazer que você falou, né? Eu tava fazendo. Às vezes é uma forma de silenciamento, né? Total. Sim. É fazer para não ouvir o que está se passando E a na gente sua existência. silencia, foi muito interessante você ter usado essa palavra, porque eu sinto que é muito sobre isso. A gente silencia de várias formas. Normalizando as doenças crônicas, normalizando a dor, tacando remédio em tudo. A gente taca químico hoje em tudo e aí tá resolvido. Então, eu sinto dor de cabeça o tempo todo, se eu tomo um remédio, pronto, não tô mais sentindo. E não é verdade, você tá sentindo, você só tá silenciando, né, aquela dor. Então, existem muitas formas de silenciamento. Eu tô aqui te ouvindo e pensando sobre uma cultura mesmo de silenciamento que a gente tem, né? Sim, E de desconexão, uma cultura de você não conseguir se ouvir. A gente tá tão estimulado a silenciar que, por medo, né, do que a gente vai ouvir como resposta, eu acho que é essa a questão, com o medo dos processos que vão surgir daí, que a gente se desconecta. A gente se desconectou. Porque a gente acha que dessa forma vai sentir menos dor. Se eu não entrar em contato de verdade com o que eu tô sentindo agora, com a partir do que você falou, o que me vem, o que me trouxe, eu prefiro silenciar e não dar ouvido pra isso, guardar aqui embaixo numa caixinha. Quando eu tiver tempo, eu resolvo. Famoso fazer a egípcia, né? Sim, Exatamente. sim. Nossa, E aí uma hora grita. E aí ou o corpo te dá uma doença, ou, né, a gente tá vivendo essa violência toda social que a gente vive por silenciamentos e repressões constantes, né? Sim, e as terapias alternativas, elas acabam vindo como instrumentos de fala. Da gente estar entrando em contato com esse silêncio, de estar começando a ouvir aquilo que grita, mas a gente não quer dar atenção. Então é bem sintomático na nossa cultura, que valoriza muito a intelectualidade, de um modo geral, a gente sentir pelo corpo. É uma questão para Ana, uma questão para... Não tanto para Beatriz. Uma questão para Ju e uma questão para mim também. Quando eu fui ler a pauta, eu pensei, gente, terapia alternativa, o que eu já fiz nessa vida, né? Eu acho que eu não fiz nada. Aí eu fui jogar no Google, terapias alternativas. Eu vi, gente, mas eu já fiz um trem de coisa. E quando eu fui parar para ver a origem, todas as terapias alternativas que eu busquei de modo geral eram para dores físicas. Olha só. E eu falei, Carol, olha essa lista maravilhosa de terapia que eu fiz e não resolveu nada. Não que não resolveram nada, mas porque eu tava tratando só do sintoma. Então eu tinha tendinite crônica, eu vou no osteopata. Aí eu tô com torcicolo crônico, eu vou na quiropraxia. Eu tô com dor não sei aonde, eu vou fazer não sei o quê. E eu não tava vendo o fundo emocional naquilo, não tava vendo a raiz, a mecânica por trás das dores. Então, às vezes, as terapias, elas vêm apenas como uma panaceia para o sintoma, mas à medida que a gente vai percorrendo o nosso processo, porque também é um tempo nisso, é falar, poxa, mas você não tá vendo a razão disso, minha jovem? Gente, cada um no seu tempinho, né? Vamos lá, acolher e tal. E só depois que eu fui começando a enxergar, assim, bem ao longe, uma luz, assim, distante, acerca do meu padrão de violência comigo mesma, que aí a coisa começou a mudar. E as dores simplesmente passaram. Não de uma hora para outra, mas porque eu percebi que eu estava causando as dores. Então, essas terapias, elas vão vindo, assim, aos pouquinhos, dando uma diquinha ali no pé do ouvido. Olha,
você não acha que você tá forçando a barra? É o seu corpo sendo o seu melhor amigo te dando Sim. sinal, né? Dando dicas e você insistindo E em não ouvir. ignorar, né? Fazendo a egípcia total. Tipo, o seu corpo tá te dizendo, tá te falando mais alto, tentando te alertar. E você vai indo. Ignora todas as bandeiras vermelhas que ele levanta. E eu queria chamar a atenção que vocês duas usaram a palavra violência. A Ju trouxe essa coisa dessa violência social, que é o cenário que a gente se encontra, né? A gente se encontra num cenário de muita violência à nossa autenticidade, à nossa individualidade, ao nosso próprio tempo. Isso que Mel trouxe, de tipo, cada um tem o seu tempo. E tá todo mundo sem tempo, irmão. Cada um tem o seu tempo, mas ninguém tem tempo pro seu próprio tempo. A gente entra nessa loucura, né? E entra na coisa que você falou, eu tava sempre exausta, né, trabalhando muito, tava achando incrível, porque eu acho que tem uma glamorização do estar exausto. muito ocupada e muito super. exausta, parece incrível, né? Aí você tá vivendo, você tá tendo sucesso. Eu e não tá tenho vivendo... tempo, nossa, que incrível, eu tô sempre Você tá cansada. com gastrite, dor nas costas, enxaqueca, toda fodida, trabalhando Insônia. 12 horas por dia. Check. Você tá ótimo. É um super glamour, Se né? você tá mal, muito você ocupada. tá ótima. Quando, né? Quem foi que inventou isso? É isso que a gente estava discutindo até antes, na nossa conversa muito maravilhosa de antes, sobre esse ideal, né? As formas que a gente vai se conectar são múltiplas, por isso essa diversidade tão enorme de novas terapias ou de terapias ancestrais, na verdade, que estão sendo resgatadas agora, Sim. né? Mas é múltiplo, porque somos muito individuais, apesar de termos uma base grande comum, aí um campo comum. E a grande coisa é que a gente parece que criou um modelo ideal, né? A gente escolheu, como sociedade, nos últimos séculos, a valorizar a hiperintelectualidade, né? Então, tudo que é do racional, da ação, da meta, da comprovação de que aquilo de que eu fiz A mais B igual a X. Então, o ser humano perfeito, o ser humano que deve ser, o padrão que deve ser alcançado, é o intelectual, é o cheio de metas, é o realizador. Não à toa nós somos homo sapiens, né? Nós nos auto-intitulamos como os sábios aqui na Terra. E a gente está esquecendo... A gente tá esquecendo não, né? Agora a gente tá se lembrando, mas a gente escolheu como sociedade colocar de lado todo o resto que tem, porque eu tenho muito orgulho de ser intelectual, né? Acho que temos um plano comum aqui, um solo comum entre nós quatro de virmos, né, desse lugar mais intelectual. E ser intelectual é maravilhoso, é ótimo. A capacidade do ser humano de conectar coisas, de elaborar, de ter experiências, de aprender. Isso é incrível, mas não é só isso, não é só sobre isso. Isso é elaboração de algo que é muito mais essencial a gente, que é a gente é bicho. A gente é a natureza, né? A gente é bicho, a gente não é máquina. A gente não é intelecto. O corpo, essa coisa incrível, divina, mágica, é que permite a gente experimentar a vida, né? A gente experiencia a vida, qualquer experiência que seja uma grande conquista de trabalho, seja uma dor, seja um relacionamento amoroso, qualquer coisa que seja na Terra, a gente experiencia através do corpo. E a gente escolheu, num dado momento da história, muito antigo, inclusive lá desde Platão, que o certo, o legal, o modelo a ser atingido era o da mente. E a gente... hoje é produto de uma sociedade cabeção, em que você é inteligente e você, que máximo, que você tá super ocupado, que você tá realizador. E o que isso tá gerando? O que isso gera pra vida, né? A gente tá regenerando a vida na Terra? Como que a gente tá contribuindo pra gente tá existindo aqui como humanidade? E é por isso que a gente normaliza as doenças crônicas e a gente vive uma geração de um vazio existencial, né? Total. Uma geração de burnout. Exatamente. A galera tá pirando, tá tendo apagões, literalmente, porque tá muito desconectada da essência, né? Exatamente. Do que a gente é. Sobra objetivo e falta propósito.
Que é essa coisa da maquinização do ser humano. O ser humano, você falou uma coisa que era linda, que não é ir pra natureza, você é a natureza. Exatamente. Né? Objetivo, essa coisa de máquina, de sair de um ponto e chegar ao outro, numa linha reta, que é o menor caminho entre os dois pontos, isso é uma coisa de um pensamento produtivo, de industrial mesmo, lógica de produção. A gente não é uma esteira rolante, a gente é bicho, a gente sente, a gente é confuso, a gente é orgânico, a gente cheira mal. Pra mim, esse é o grande link, assim, né? Se a gente não se reconhecer, se a gente quiser silenciar essa parte tão inerente a gente, que é nós somos a natureza, não existe, eu vou lá na natureza. Como assim lá na natureza? E a natureza humana é o quê? E a gente escolheu experimentar ser humano de uma outra forma. E beleza, talvez tenha feito algum sentido, talvez fosse necessário por algo ter traçado um outro caminho ali para ir mais, né, elaborar mais no intelectual, mas a gente tá numa sociedade, um produto, né, essa consequência talvez inestimada de uma hipervalorização. Nós somos a natureza, nós somos bicho. E aí a nossa geração é essa geração que tá em burnout e que tá com dor e que tá com um vazio existencial e buscando aí loucamente o que é então que eu vou dar sentido pra minha vida, né? E é nesse cenário que aparecem essas várias terapias holísticas que vêm tanto com novidades quanto com resgate de saberes ancestrais. Exato. E talvez a gente possa fazer uma análise, assim, porque são muitas e são muito diversas. Mas fazendo uma análise, assim, en passant, geral, a grosso modo, a gente pode perceber que todas elas, talvez, todas elas não, mas a maioria delas, tem uma coisa que não vão para esse lado cientificamente comprovado, do saber teórico. Elas vão proporcionando vivências e experiências e sensações que traduzem a existência humana num outro espectro, no espectro que é menos mental. Porque não somos só, como eu disse Bia lá no episódio da yoga, não somos cabeças flutuantes sem corpo, né? Temos sentimentinhos complicados, você é uma plantinha com sentimentos complicados, temos um corpo que não aguenta mais ser negligenciado. Então, se esse é o cenário que a gente está pintando, né, esse cenário extremamente violento socialmente com o nosso corpo, com os nossos sentimentos, que não dá espaço para nada, o que vai vir a reboque, o que vai vir forte de contrapartida com essas novas terapias são tentativas e experiências, traduções existenciais que vão mostrar uma outra ótica, né? E eu acho que a gente está vivendo esse momento de transição, né? A gente é a geração, talvez, que está desbravando, que encarou essa falha, que está aí tendo burnout e né, crise de pânico, ansiedade, depressão, todas essas doenças que estão cada vez mais, né, aparecendo como esse sintoma coletivo, né, nas pessoas, individualmente e coletivamente. A gente está desbravando essa nova possibilidade. E aí eu acho que como todo momento de transição, é confuso, né? É difícil e pipocam coisas e alternativas. E aí eu me pergunto, né, que é aquilo que a gente estava conversando. Será que a gente está muito focado na experiência, em ter experiências de cura? Eu vejo muito essa palavra hoje, cura, pessoas em busca de uma cura, e muito desconectado de se engajar em processos mais profundos, ou não, assim, porque para mim, assim, a terapia junguiana, uma terapia de fala, que talvez seja mais tradicional, foi muito transformadora, assim, foi. E vocês falaram de medo, né, você falou do medo que a gente faz e tem medo de ouvir, né, de se conectar. Eu tinha muito medo de fazer terapia. Eu sempre soube que eu tinha que fazer terapia, que eu precisava ir lá falar mas eu tinha medo, assim. Mas chegou um momento que foi isso, né? Eu tinha que fazer. Eu cheguei num momento que eu falei, agora eu vou ter que dar um jeito de fazer isso. Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo. Essa resistência. Mas eu tinha medo do que eu ia encarar, assim. Porque
E por que o medo, né? Porque a partir do momento que você encara algumas coisas, você tem que se movimentar. Uhum. Você pode não se movimentar, mas assim, fica mais difícil, né? Não se movimentar. É porque aquilo vai mobilizar. A gente tem medo de encarar porque aquilo vai mobilizar uma coisa em você. E me mobilizou muito, assim. E eu ainda acredito muito nessa linguagem da fala, nessa terapia mais análise mesmo, pela questão do processo, que às vezes não é uma experiência incrível, é uma experiência chata. É estar lá toda semana encarando os seus problemas e tendo outra pessoa ali pra te rebater, assim. E às vezes é muito chato, mas é uma coisa que você se engaja, né? Ou pode não se engajar. Minha terapeuta sempre fala, tem várias pessoas que vêm aqui, estão há 4 anos vindo e não entraram no processo terapêutico, porque tem uma disposição interna. Você tem que estar numa disposição interna para mergulhar naquilo, porque não é fácil, né? Mas ao mesmo tempo eu vejo que para muitas pessoas a linguagem essa linguagem da fala não é suficiente. E para muitas questões que a gente tem, Exatamente. algumas questões não vão ser resolvidas por essa questão da fala. Você vai Sim. ter que acessar por um outro Eu acho que lugar. é exatamente aí que eu acho que a gente tem que chegar, que não é só que não é pra todo mundo, é que em momentos diferentes pra você. Eu também sou super fã da análise, pra mim me ajuda muito. Mas eu acho que uma coisa não invalida a outra, porque tem problemas que eu consigo elaborar através da análise. E hoje eu tô fazendo análise com uma analista que também é arteterapeuta. E em diversos momentos no consultório, ela chega e fala. Então, vamos parar de tentar racionalizar, porque essa é a minha tendência. Bora botar isso no papel, bora pintar, bora fazer Sai colagem. do cabeção, né? Exatamente, porque às vezes tem coisas que você não consegue elaborar racionalizando. Sim. Cara, eu tô pensando várias coisas aqui. Eu tô repetindo 3 palavras recorrentemente, porque se conectam com tudo que vocês estão falando. Eu tô tentando dar uma arrumada, porque sabe virgem como é, né? Preciso arrumar o rolê. As palavras são irracional, profundo e múltiplo. Porque primeiro você falou da questão das pessoas estarem procurando vivências para estar exercitando e tendo experiências fora da racionalidade, fora da intelectualidade. E certamente boa parte das terapias alternativas, claro que todas elas têm algum fundo teórico em algum ponto, ou em uma extensão diferente, mas elas proporcionam essa experiência com o racional, com aquilo que sai da cabeça. Então, muitas vezes elas são até mal vistas, aí fica como uma terapia alternativa, porque elas não são racionais e cientificamente comprovadas o bastante para poder serem reconhecidas. Mas elas trazem essa experiência do campo do irracional, do campo do sensorial, do intuitivo, do afetivo, que a gente não encontra na ciência, a gente não encontra no livro, a gente não encontra no YouTube, e a gente precisa também. Aí Bia trouxe a questão da profundidade, mas as pessoas só ficam procurando experiências e não estão elaborando. Às vezes sim, às vezes não, depende do sujeito. E como a gente estava comentando um pouco mais cedo, às vezes as pessoas precisam não elaborar mesmo, não pensar. Porque a gente já fica tanto nesse lugar do pensamento que se a gente tentar o tempo inteiro estar elaborando, a gente não abre a porta para viver a experiência em si. Então, é essa flexibilidade de você sentir o seu momento. Ah, não, agora eu só tenho que viver. Ah, não, agora eu tenho que parar e pensar. E a gente vai indo de um lado para o outro, vivendo. Às vezes a gente está mais superficial, a gente está muito profunda de vez em quando, meio Clarice Lispector, assim. E são momentos da nossa vida. E multiplicidade. Ai, gente, completei minha listinha. Ai, que satisfação. Checklist. E a questão da multiplicidade, que, cara, nós somos muitas, nós somos uma multidão, tem uma panteão de deuses dentro da gente, né? O mapa astral mostra isso. O mapa astral mostra isso, pós-junguianos e, enfim, todo mundo. Nós somos múltiplos, a gente não é um só, porque é muito mais fácil pensar em um do que em vários, né? Da preguiça, quando é muito. Então, são várias terapias para várias demandas, para várias vivências, para várias necessidades. Então, às vezes é difícil as pessoas aceitarem que, cara, são muitos e são muitas opções e muitas vezes a gente não vai saber qual é. E são muitas opções mesmo. São tantas que eu queria fazer com vocês um jogo rápido, só com algumas, assim, que por alto a gente pensou. E aí a gente vai falar assim rápido. Conheço, já fiz. Não, não sei o quê. Só pra dar aquele panorama geral. Depois a gente entra mais a fundo nas que a gente quiser entrar. Ou acrescentar alguma que a gente queira acrescentar. Vamos lá. Theta Healing.
Não fiz. Eu sou Tata Healer. Mas Arrasou. achei super interessante. Dá um programa inteiro, Gente, né? olha, Tata Tata Healing dá um Healing. programa inteiro. É muito maravilhoso. Eu achei Essa muito poderoso. interessante. Tá na minha mira, vai ser a próxima que eu vou Vai entrar. rolar. Barra de Access. Também Não, sou desconheço. formada em barra de Access também. Olha se só, quiserem. Não é à toa. Dá um que jeito você em mim. ajude. Me ajeite. Reiki. Reiki, Já fiz. Já aliviou Maravilhoso. dores físicas. Muito maravilhoso. Rituais indígenas. Culpada. Já fiz alguns. Nossa, fiz alguns. medicina da floresta. Medicina da muito- floresta, é muito tudo. potente. Saber ancestral é a minha área. Vai lá. Aromaterapia. Não fiz ainda, mas tô muito... Incenso sim. conta? Nossa, amo. Sou total da aromaterapia. Muda Aroma- meu humor, minha vida, o Faz dia. toda, tipo, cheiros. Eu sou muito Cheiros, sensível a cheiros. É. Reflexologia. Nunca Conheço, fiz. mas ainda não Já fiz. Eu fiz tenho uma também. amiga que faz, eu vou explanar. Clarissa é o nome dela, entendeu? Ela faz esse negócio aí. Nunca fez reflexologia em mim. Já joguei tarô pra ela até cansar. Olha só, olha a fez? indireta bem direta aí, Oi, Faz Clarissa. reflexologia em mim. Quiropraxia. Eu Nunca fiz. Nunca fiz. já fiz vários cracks. Muito bom. Acupuntura. Amo. Não Yes. fiz amo. ainda. Eu já Amo, fiz. Gente, é muito poderoso mesmo. Cristaloterapia. É terapia com cristais, isso? É, É. assim, eu uso mais pedras de Eu vez em uso os quando. cristais, Eu uso os mas não sei se cristais. configura. De maneira Terapia. autônoma. Autônoma, independente. Também de maneira autônoma. Intuitiva. Magnoterapia. Gente, nem sei o Eu que já que é. fiz isso. É que você trabalha com magnetismo, assim, com os ímãs e tal. entendi. Já usei pra dores físicas. Entendi. Resolveu. momentaneamente. Ginecologia natural, nosso Ah. querido Ione Egg. Tô super na vibe da vaporização do útero. Amo, sou ginecologia natural. Amo Soul, total, é vida. Constelação familiar, presente. Presente. presente, Não fiz presente. ainda, mas quero. Nossa. Eu fiz no modo safe. Massagem biodinâmica. Fiz por meses. Cara. Gente, nem sei também. Massagem o que que é. biodinâmica, não sei. Já me veio massagem orgástica aqui. Pra mim é terapêutico também. Vou chegar lá muito um dia. A maravilhoso. gente tava Tântrica. discutindo sobre isso, que massagem tântrica, terapia orgástica tá também, ó, tá ali na meta. listinha É. do próximo E ponto de iluminação, parar. façam direito na Constituição. Sim, Todo tem que mundo botar no artigo acessar esse 5º, lugar. Direito ao fundamental. Alinhamento de chácara. Já fiz. Já fiz É, também. eu Não passei sei se por eu fiz. isso. passei por essa experiência. Biodança. Já Maravilhoso. fiz. Maravilhoso. Arte terapia. Também. Arte terapia é o Quem meu nunca, rolê. né? Também já. Quem nunca? Sou colagem, gente. Ainda não, não quero fiz muito, chocolate. Sou amiga. colagem. Gente, esse é o primeiro que eu não fiz, que eu não sei. Maravilhoso, Sempre tem mudou uma. a minha vida. Recomendo. É uma técnica de colagem que você cria os seus próprios cartões, como se fosse o seu próprio deck de tarô, sabe? Com as suas imagens arquetípicas. Ele tem o comitê pessoal, que são, tipo, as suas características, comitê afetivo, que são as pessoas que te envolvem. Aí tem umas coisas de meditação, assim, pra você canalizar o seu animal espiritual. Complexo. Maravilhoso. Olha, legal. Recomendo. Foi uma novidade pra mim que tá, tipo, tô total nessa vibe nesse momento. Uhum. Psicodrama. Não. Também tá ali na minha lista. Amo Tudo a ver com a também, minha existência nessa Já vida. li um pouco só. Tô nessa coisa. Caixa de areia. Nossa querida caixa de areia. Sempre quis, minha terapeuta Nunca nunca me fiz. botou na caixinha, É, gente. também Eu não. também, eu vou no consultório da minha gente fica terapeuta, ali olhando eu pra vejo ali a caixinha, caixa de né? areia e fico, espero que o Gente, dia caixa chegou de lá. areia, pra mim, juro que era só gato. Eu não Não, é maravilhoso. É É uma Sandplay. caixa de é Sandplay, entendeu? Que a gente é pobre, a gente fala caixa de areia mesmo no português. Ah, é que nem a terapia do som que virou sound healing. Exatamente. Quando eu comecei a fazer 5 anos atrás, era só terapia, Terapia do do som som, mesmo. continuar a terapia do som, Não do sei. som, mas Porque é sempre tem que fancy botar- falar inglês. Tem que botar um sound Que, aliás, healing. sound healing ou terapia do som, olha, poderosíssimo, transformador, Super quero. incrível. A gente é 70% água. O som mexe com todas as águas do nosso corpo. Recomendo demais pra quem Precisa. tiver Essa afim, daí eu tiver fiquei precisando. super afim. Eu tô precisando. Não, e como vocês puderam ver, nesse apanhado geral aqui, a gente não falou nem na missa um terço das terapias que tem aí, sem contar nas vivências que são muito específicas, né? Que nem cabem dentro de um formato pré-dito, né? Olha, Uma eu categoria. tenho dificuldade até pra nomear, pra dar nome mesmo às vivências que eu faço, às vezes. Eu tô nessa agora de descobrir o que é isso, né? Que forma é essa? Que nome é esse?
Porque é transformação, transição, é autêntico, bebe em várias fontes diferentes e acho que tem muita beleza nisso também, né? Quando eu tava te ouvindo fazer essa listinha, tinha uma voz, assim, dentro de mim, em algum lugar que falava, ai, gente, fica meio cardápio isso, né? A gente tá banalizando coisas que são tão transformadoras, tão incríveis, então fica parecendo meio banal. Ah, tá, fiz, não fiz. Mas, por outro lugar, tem uma beleza muito grande nisso, que olha quanta coisa, quanto acesso, quanto canal de cura, de transformação, de olhar para si, de se reconectar. E isso é muito maravilhoso, porque cada um tá no momento, cada um vai se conectar mais agora com uma dessas, e aí vai ser o primeiro passo, às vezes, para olhar para si pela primeira vez, né? Parar só de responder, de fazer no automático e ser um pouquinho mais autônoma, né? Para mim, esse lugar do autoconhecimento tem a ver com autonomia. Tem a ver com liberdade, tem a ver com autonomia, né? Quanto mais eu me conheço, mais eu posso escolher quem eu quero ser na vida, né? Menos eu fico, tô indo aqui porque é isso aí, é o que mandaram fazer, porque é o que é bonito, eu tô fazendo porque eu quero agradar, né? Lembrei que no nosso papo, muito maravilhoso, gente, pena que vocês perderam. Muito incrível na piscina aqui, antes de começar a gravar esse programa, que a gente falou sobre performance. Sim. Sobre essa cultura da performance que a gente tem. Que, nossa, eu me via total nisso. E a gente fica só querendo dar check, né? Será que eu tô fazendo... Será que eu sou boa o suficiente? Que é o que tá por trás, né? Da performance. Que eu quero agradar. Da insuficiência. Eu quero agradar o outro. Eu tenho que me esforçar muito pra agradar o outro e pra dar o check pra ganhar estrelinha, né? Nota 10. E quando você começa a ser mais autônomo e ter mais confiança em você, no que você é, a importância, né, da estrelinha do outro vai ficando cada vez menor. A gente ainda tá aí. Ainda é um processo diário de desconstrução. Cada vez mais difícil também, nesse tema da performance, eu lembro muito das redes sociais, né? Que aí fiquei pensando também, que a gente nem falou, que tudo isso também pode virar uma performance, né? Porque vira o lifestyle holístico. E você dá check nas várias terapias também e faz várias fotos para o Instagram. Story. É que nem a yoga, que agora é sobre você postar uma foto bonita. Não sobre você se conectar com a sua respiração. E eu acho que isso vem muito desse sistema das redes, assim, e da imagem, que foi uma coisa que a gente falou também no programa da yoga, que a gente se conecta, a gente está muito ligado ao corpo como imagem. E a gente está muito ligado, eu acho, a si mesmo, a nossa subjetividade como imagem. E aí que vem a coisa da natureza. Se perceber como um organismo. E não como uma imagem. Perceber a sua existência carnal e espiritual, a integração disso. A gente está muito ligado em produzir uma imagem o tempo todo. E aí, tudo isso pode virar também performance. Sim, cara. Existe um grande perigo que é, nossa, tô ouvindo então esse podcast agora, que maravilhoso, eu não sabia disso. Uau, elas estão falando que mudou a vida delas e que cool que é agora, né? Então eu vou entrar agora pra turma, pra galerinha da terapia alternativa. E aí eu vou sair... A Deus dará, assim, check. Ai, fiz. Aí eu vou pegar essa listinha da Ana, então, e eu vou fazer todas. E é justo não fazer isso, né? É sobre se conectar com uma dessas que seja importante para você. E só, eu acho, eu sinto que o que a gente tá propondo aqui é pra gente se abrir para uma nova possibilidade, né? Só pra gente se abrir a se lembrar de quem nós somos, a se lembrar que é possível, com tranquilidade, sem ser esse lance performático, eu olhar para um cristal que é que tá aqui, nossa, há quantos e quantos anos, e olhar para a sabedoria daquela pedra que sou eu em algum lugar, né? Porque é a natureza em algum lugar, e me conectar e viver uma experiência, uma condução de
mergulhar nas profundezas da minha raiva para entender o que está por trás. É sobre eu me conectar com o outro ser humano que está conversando comigo. É sobre só abrir um espaço, né? Não é para ser mais uma coisa. Voltando para aquela frase que eu trouxe no nosso papo, que eu não me lembro qual amiga maravilhosa que me disse, mas que para mim é um foco assim hoje que eu tenho, que para ser quem eu sou só preciso deixar de ser quem eu não sou. Sim. Isso para mim é revolucionário na nossa cultura, porque é sobre soltar, é sobre tirar a camada, é só sobre deixar de ser quem eu não sou para poder chegar na minha essência. Então, essas terapias que a gente está trazendo, essas vivências, não é pra gente agora ficar dando check e competindo. Eu já fiz. Esse eu não fiz. É só pra, sabe, abrir espaço. Exatamente. Eu acho que o desafio do milênio contemporâneo é alcançar a sabedoria de saber transitar. Porque a gente tem uma multiplicidade de escolhas muito grande. E aí é essa coisa do menos é mais, né? De saber deixar o que eu não sou. Porque às vezes a gente se perde nesse check de várias coisas e saber transitar entre esse momento de se entregar à experiência e o momento de reduzir e só elaborar. E eu acho que tem que fazer uma diferenciação também, a gente estava falando sobre a terapia da linguagem da fala e tal, entre racionalizar e elaborar. Porque uma coisa é racionalizar pela mente, outra coisa é elaborar, é construir um fio entre todas essas experiências que você está vivendo, que não precisa ser chegar a um lugar unificador, mas unificar para depois dissolver de novo. É um movimento constante. E nem sempre precisa ter um nome, porque assim, indo para uma experiência pessoal, eu sempre tenho essa tendência de ficar nessa ansiedade do... Então, o que isso significa? Então, qual é o nome disso? Então, para onde eu tô indo? E eu sempre tenho que lembrar que essa pluralidade que a gente está falando não é pra gente fazer essa lista e um depois do outro. É para você conseguir perceber a quantidade, a diversidade possível. E que tudo isso, do mesmo jeito que somos muitos deuses dentro de nós, somos atravessados por muitos deuses, somos atravessados por muitas experiências, e temos possibilidades diversas para conseguir elaborar essas experiências, a gente não precisa se reduzir a uma coisa, né? A gente eu sofro muito com isso, né? Então, o que eu sou? Então, o que eu tô fazendo? Então, onde é que eu tô indo? Cara, você tá sendo você tá indo no seu próprio caminho, construindo a sua vida. E as ferramentas, as terapias alternativas estão aí justamente para te dar possibilidades de elaborar sem essa necessidade tão forte de nomear. Muitas vezes, né? Então, o que você está fazendo? Você está virando o quê? Você está virando uma médica, uma especialista, uma Theta Healing? Cara, às vezes você vai beber na fonte do Theta Healing. Nossa, total. Mas você vai estar criando uma outra coisa, porque o que você está criando, na verdade, é uma tradução da sua vivência. Todo facilitador e todo terapeuta, na verdade, está traduzindo a própria experiência. E quando está traduzindo a própria experiência, está comunicando e está trocando com alguém que vai beber daquela fonte de uma outra forma e vai traduzir aquilo de uma outra forma. E é isso que é a vida, e é isso que é a busca, e é isso que é a jornada, né? Eu tô pirando brava aqui, gente. Nossa! Tentar ter um pouco de foco. Eu tô gostando, assim, da colocação de todos vocês, né? Começando com a última que a Bia fez, o desafio do Millennium, de ter essa plasticidade, me veio muito a palavra movimento. Inclusive a questão da imagem, porque você falou, porque a gente fica pegada à imagem, eu falei, cara, olha só que louco, imagem é algo estático. Sim. Imagem é parado. E mesmo um vídeo é parado, porque ele é sempre a mesma coisa. Então, a gente tá pegado à imagem como se fosse algo dinâmico, porque o seu feed no Instagram e os stories estão mudando o tempo inteiro, mas aquilo tudo é estático. Então, eu sinto que, assim, a gente vem de uma cultura muito rígida, né, muito conservadora, e a gente tá sentindo uma dificuldade, mas o empurrão
para a gente viver de forma mais plástica, com mais movimento, com mais pluralidade. Mas a gente ainda continua muito preso a essa forma fordiana, né, de produção em larga escala, de produção sempre igual, de ser tudo linear, que eu tenho que chegar num lugar só, tem que ser uma coisa só, lá, lá, lá. E tá sendo difícil a gente abrir mão desse padrão do desse padrão do parado, desse padrão do estático. Então, realmente é muito desafiador a gente estar em movimento, a gente estar trocando, a gente estar dançando de acordo com as demandas que vão surgindo. E Né? aí, ouvindo você e o que a Bia estava trazendo antes também, né, sobre a linguagem, que essas formas de experimentar a vida estão transformando a nossa linguagem, né? São novas linguagens, que é o que a gente estava falando antes. A linguagem é a forma de ler o mundo, né? Então, como eu consigo me expressar, me comunicar a partir da minha leitura de mundo. Então, nos últimos séculos, a gente teve uma linguagem que imperou. E a fala era a grande linguagem a partir de uma leitura de mundo que está se transformando muito, que está ruindo em alguns por dentro, né? Ainda é, para a maioria das pessoas, um grande padrão a ser alcançado, mas está ruindo por dentro. E como que a gente consegue traduzir, como você disse, né, a vida, criando novas linguagens. E essas linguagens passam por diferentes terapias, mas não só, por diferentes estilos de vida, por diferentes formas de se relacionar, de construir relações, seja de casal, seja de família, seja relações de trabalho. Então, a gente está construindo novas linguagens o tempo inteiro. E essas novas terapias ou resgate de terapias ancestrais antes de vigorar esse modelo fordiano, muito antes, né? Platoniano, talvez, né? Sim. É que conseguem fazer a gente dar um pouquinho mais de sentido a essa nova leitura de mundo que a gente está tendo, né? E é muito difícil, né? É muito desafiador encarar essa tarefa de abrir esses caminhos, de criar o seu próprio modelo. É muito mais difícil, não dá para entrar nisso achando que vai entrar nisso para alcançar um bem-estar maior. Que é aquilo que a gente estava falando também de... a gente pensa muito a liberdade e essa autonomia como um lugar de pacificação. E é ao contrário, é um lugar de luta permanente, eu acredito, assim. É muito mais difícil, é muito mais fácil seguir um modelo. É muito mais fácil ter um modelo de vida e ir lá e seguir. Difícil é abraçar essa liberdade de criar a sua própria existência. E vai ser difícil e não vai ser um processo linear, como a gente sempre fala, mas se tem alguma vantagem nisso é encarar essa plenitude, assim, né, da vida. E a plenitude também, eu acredito, não é um lugar de pacificação. Total. A plenitude é um lugar de... Não sei traduzir. Né? Porque É um lugar. Do movimento, talvez, Exatamente. né? Viver é movimento, né? E essa coisa, eu enxergo muito essas terapias alternativas, a gente falou de como experiências, que você vai conectar esses pontos, essas experiências pontuais, com o seu próprio fio, do seu próprio processo. Eu enxergo isso de maneira ritualística, de maneira ritual. O ritual, ele é essencial para a gente ter uma dimensão da nossa vida. Porque a vida é movimento, a gente está sempre em movimento. Então, a gente precisa do ritual para a gente marcar os ciclos, para a gente entender, para a gente traduzir, para a gente compreender, para a gente trabalhar isso, lidar com isso, de que as coisas estão acontecendo, de que as coisas estão mudando. Para a gente conseguir elaborar de uma maneira não racional, a gente precisa do ritual. A dimensão ritualística tá aí. Sim, e mais do que isso, para mim, o ritual me dá, de novo, autonomia, me dá uma capacidade de escolha. Porque a partir do momento que eu ritualizo, e geralmente ou eu tô celebrando, ou eu tô, enfim, lamentando, elaborando, enfim... Eu tô olhando, eu tô presente naquele momento, eu tiro como se fosse um retrato daquele momento e eu escolho. A partir de agora, eu não, por causa desse fenômeno que aconteceu com o meu corpo, eu não sou mais menina, eu sou mulher. Eu tô escolhendo. Tem uma coisa, tem um fenômeno, um fato que tá acontecendo novo no meu corpo, que tem sangue saindo e a minha capacidade de reprodução se abriu.
Mas isso podia ser nada, né? Entende? Isso podia ser, tá bom, estamos Uma aqui segunda-feira. vivendo movimento e tal. Quando você escolhe ritualizar isso e decidir que a partir de hoje, então, eu sou uma outra pessoa, eu sou uma outra coisa, pra mim essa dimensão do ritual ganha mais sentido. E se eu ritualizo, então eu posso simplesmente sair de um trabalho e entrar no outro, e é isso, né? Normal, da vida, eu tô saindo de um lugar, tô indo pro outro, vida é movimento. Mas se eu ritualizo, se eu entendo, agora eu encerrei um ciclo, eu acabei de passar por isso. Eu saí de uma agência depois de 7 anos de mundo corporativo, hardcore, gestão de crise, planejamento estratégico. Cara, não é banal. Não é tipo, tá bom, então agora eu não vou mais fazer isso, eu vou fazer outra coisa. Existe uma dimensão ritualística necessária, que eu acho que passa pelo autoconhecimento, passa por você estar presente, por você se perceber, de enxergar a beleza nesse ciclo, né? Nossa, um setênio. Caramba, vamos olhar um pouquinho para a colheita disso, né? O que eu aprendi, o que eu ganhei, quais foram os desafios, o que isso me trouxe até agora. E isso, inclusive, pode me despertar um processo e posso criar algo a partir disso. Posso criar, inclusive, um processo terapêutico a partir disso. Exatamente. Que é aí que a gente chega, né? A elaboração de uma forma não racional é a elaboração de forma ritualística. Então, todas essas vivências, todas essas terapias alternativas, elas estão propondo rituais extremamente autênticos, extremamente ligados com o propósito de cada uma das pessoas envolvidas, né? Essa coisa do facilitador e do terapeuta tá traduzindo a sua própria experiência, trocando com outras pessoas, tá mostrando uma dimensão ritual extremamente necessária para se elaborar a vida de uma alternativa através de um outro ângulo, que não é esse ângulo maçante, violento, muitas vezes, do racional, né? Sim, são experiências, são vivências e também uma valorização. Eu achei interessante você pontuar como é importante, não só no ritual a gente está marcando o momento, mas a gente está valorizando aquele momento. A gente está dando um tempo, um movimento, uma marcação para aquilo que está acontecendo com a gente. Porque normalmente, qual o principal ritual da nossa vida? Sexta-feira sair, beber e acordar mal no sábado. Esse é o principal ritual do brasileiro. Trabalhar no lugar ruim, porque a maior parte das relações de trabalho, infelizmente, são degradantes. Aí você fica esperando a sexta-feira chegar, que é a sexta-feira ritualística, que você vai se intoxicar Pra conseguir sobreviver a segunda-feira, né? adormecer, Ficar dormente. De novo, silenciar, né? Pra, que a gente falou no início. pra voltar naquele ritmo. Então, a gente também tá celebrando momentos que realmente são importantes pra gente. Então, você fez uma ruptura, ou você iniciou uma nova etapa, você tá dando uma significação pros momentos, e não só uma coisa mecânica, uma repetição, um sofrimento. É muito rico. Exatamente. É um estado de consciência, né? A gente pensa muito o ritual como uma coisa não racional, mas é o contrário, assim. É não racional nesse sentido da mente e tal, é se conectar por outros lugares, mas é um estado de consciência, é isso. E de porque presença. Não é racional, mas é consciente. Exatamente. Sim. E outra coisa interessante da gente trabalhar quando a gente está falando dessas experiências, dessas terapias alternativas, é que trabalha, né, uma coisa muito individual, né? Você consegue elaborar uma experiência absolutamente individual e autêntica, mas em grupo. Em grupos que normalmente são pequenos, então que te dão essa sensação de acolhimento e de integração. Pertencimento, de pertencimento. E de, assim, né? Porque a gente vive muito essa polaridade, né? Ou a gente se sente completamente sozinho, ninguém nunca vai entender pelo que eu tô passando, ou então a gente se dissolve completamente a nossa individualidade, a nossa autenticidade, para poder pertencer a uma massa. E esses pequenos grupos, eles possibilitam uma troca real, um lugar em que você consegue ser acolhido por quem você é, sem apagar a sua individualidade. E isso que é tão bonito nesses grupos, né? E eu não consigo deixar de lembrar, né, quando eu te ouço falando isso, sobre também olhar para esses grupos, né, e essa dimensão que você está trazendo de pertencimento, a partir dessa nova linguagem de mundo que a gente está falando tanto aqui, né, de novos formatos, nas igrejas, nas novas neopentecostais, né, nem sei mais o nome, e não importa, né, isso que a gente está falando, não importa o nome.
mas são essas pessoas que estão, de novo, né, falando da violência social, que vivem um dia a dia de violência social, de silenciamento, de distanciamento, de profunda desconexão. E muitas vezes estão meio sem sentido da vida, estão só respondendo, indo, fazendo. E, de repente, você chega num lugar em que você é acolhido, que as pessoas sabem seu nome, que você pertence àquele grupo, que você tem voz, que você fala a partir da sua experiência, que as pessoas te ligam para saber do seu filho que está assim. Até que ponto isso também faz parte dessa mesma linguagem, né? É só um outro jeito, né? Que tem as suas complexidades Sim, e bem questões, né, envolvidas nisso, mas a gente tem que reconhecer, né? Não adianta só colocar essas pessoas num outro lugar, assim, tá alienado porque tá ali só repetindo na igreja. Eu achei muito legal você trazer isso, porque tem a gente precisa olhar para isso, o que essas pessoas estão buscando nesses lugares? É isso, é pertencimento, esse reconhecimento, né, individual ali, e a religião protestante tem muito essa dimensão, né, do testemunho, de contar a sua história em público, numa comunidade que vai ali te acolher, escutar a sua história, te ouvir, né? Essa dimensão terapêutica da religião sempre esteve ali, né? Acho que um link que a gente não fez, né? A religião tem a dimensão terapêutica também. Porque tem a dimensão mística. Esse é um lugar que espiritual. Né? Eu queria chegar. E quando a gente fala de místico... De conexão com o divino. Exatamente. E místico é o que está oculto. A palavra mística vem daí, de fechar os olhos e se atentar para o que está dentro. Então, o que a gente está falando, tanto do rolê das igrejas, quanto do rolê das terapias alternativas e dessas vivências, é você se conectar com o oculto, com o que não tá dado, né? O que não é... Você pega... E aí vai de novo para essa dimensão ritualística da coisa, né? Você usa de rituais, você usa de outros acessos para elaborar aquela vivência que fogem da matéria também, né? Porque o ritual também tem esse aspecto. Quando você vai para uma missa e você recebe a comunhão, a hóstia deixa de ser um pão sem fermento para ser o corpo de Cristo. O que você está fazendo quando você faz uma terapia alternativa, uma vivência dessas? Você está ressignificando coisas materiais, porque se você for participar de uma vivência, as coisas são muito simples, né? Porque poucas são as vivências megalomaníacas de milhões de dólares que vão, sei lá, te dar uma casa para você trabalhar. São coisas muito simples. Você vai usar uma vela, você vai usar um cristal, você vai usar uma essência. O seu próprio corpo. Você vai usar o seu próprio corpo e você vai se ressignificar. A sua enxaqueca vai deixar de ser uma dor de cabeça para ser o seu corpo falando alguma coisa para você. Então, esse exercício de ressignificação mística, de largar um pouquinho essa coisa da materialidade, da racionalidade, para conseguir trabalhar, elaborar e viver de uma maneira mais plena, mais íntegra, mais integrada mesmo, né? E aí, Ana, te ouvindo falar, nos ouvindo falar, eu já consigo imaginar a galera no podcast falando assim, que elas estão misturando igreja com teta healing, com terapia alternativa. A gente as loucas, miga sua louca. É tudo forma de religar as pessoas. Sim, sim. E parte daquele senso, daquele solo comum que a gente estava falando, né? Da humanidade, do que está por trás. Qual é a necessidade dessa pessoa? Qual é a necessidade de alguém que está em busca do grupo, do pertencimento, do entender o oculto, né? Ou respeitar o oculto, ou se religar, né? Religião, religar, e se religar com o divino, né? E, de novo, sobre respeitar a multiplicidade disso. A gente está partindo do mesmo solo comum, das mesmas necessidades, para experimentar o divino nas suas múltiplas existências, né? Porque o divino tá aí, em tudo. E saber que nem sempre vai funcionar pra você. Pode ser que você faça um teta healing e você fale, mano, esse rolê não é pra mim. Tá tudo bem, não precisa ser. Porque não é sobre o teta healing. É sobre você conseguir se religar, se reconectar. E uma possibilidade de ferramenta. Que talvez seja útil, talvez não. Nessa jornada que a gente vai procurando, no meio do caminho, teve coisas que eu achei que mudaram a minha vida naquele momento. Teve outras coisas que simplesmente não fizeram sentido pra mim. Tiveram outras ainda que não fizeram sentido naquele momento, mas mais tarde, unido com outras,
fizeram todo sentido. Então, eu acho que o que fica dessa conversa que a gente teve aqui é que não é objetivamente sobre uma terapia em si. Por isso que a gente escolheu falar sobre essas terapias de uma forma mais ampla. Porque a gente nunca ia conseguir, né, tipo, falar das especificidades de cada uma delas. Sim. Mas falar que essa busca, essa pluralidade é muito positiva. E muito poderosa, mas grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Homem-Aranha. Já diria o tio Ben. Então, se você tá indo de forma tão autônoma na sua busca e indo beber em várias fontes, isso é maravilhoso. Mas se atente. Qual é a fonte que você tá indo beber, o quanto você vai mergulhar nela, quando que tá na hora de sair, quando que tá na hora de você fazer a sua própria tradução e parar de seguir um mestre, um guru. E aí eu queria encerrar, eu não sei se eu já falei em algum programa, de uma frase que tá escrita na parede da minha casa, que me lembrou muito essa coisa que a Ju trouxe, de se despir dessas camadas para ser você, que é uma frase da Maionese Hellman, Hermann Hesse, brincadeira, gente, Hermann Hesse do livro do Damon, que fala, eu só queria ser o que brotava dentro de mim. Por que isso me era tão difícil? Como é? Uau, peraí, gente. Chocada em Cristo aqui. É ganhador de prêmio Nobel de parar, literatura. pode parar, Tiana. Eu só queria ser o que brotava de dentro de mim. Por que isso era tão difícil? Então fica aí essa pergunta, né? Por que é tão difícil pra gente simplesmente ser o que brota de dentro da gente? Por que o trabalho sempre é tirar camadas, né? Porque é esse trabalho. Não adianta. A gente aumenta o nosso repertório para conseguir ter mais mecanismos para tirar essas camadas, né? Porque a gente bota camada pra cacete. Eu não sei se a gente ainda vai falar sobre isso, mas quando vocês me convidaram, eu achei muito incrível que vocês me chamaram também para falar sobre um pouco da comunicação não violenta. Total. E aí a gente acabou nem falando aqui. Vai indo. Só que a gente falou. Isso é o mais incrível. A gente trouxe muito essa dimensão do silenciamento, das necessidades, né? Da violência social, enfim. E sobre se escutar e escutar o outro. E sobre conexão. E tava ouvindo vocês três agora falando, gente, né? Que incrível que esse caminho existe, que essa possibilidade existe. E a gente está falando muito aqui do corpo e da nova dimensão e sair do cabeção. E a gente foi até falar de igreja. Eu fiquei pensando, nossa, mas por que num programa sobre terapia alternativa, terapia holística, a gente vai falar sobre comunicação não violenta? E agora, depois que a gente está conversando, faz todo sentido. Sim. Porque não é sobre uma terapia, não é isso, a comunicação não violenta. Mas assim como a igreja também não é sobre ir numa terapia, mas é sobre estudar, é sobre pesquisar. A comunicação não violenta é uma pesquisa em busca de conexão humana, né? Exatamente. Como eu posso me conectar com aquele outro bicho ali, com aquele ser humano que sente, que tem bagagem, que fica com raiva, que não sabe se expressar também. Qual é a necessidade que está por trás daquilo? Então, o grande lance da CNV, da comunicação não violenta, é a conexão. E aí tem lá, se você quiser ficar preso na forma, né? O Marshall Rosenberg, que foi o criador da comunicação não violenta. E aí escreveu um livro, que dizem que nem foi o Marshall que escreveu, foi a galera que compilou, né? Os textos, não sei, do Marshall. Então tem lá os 4 passos. Então eu preciso primeiro observar o fato sem julgamento. Aí eu preciso sentir o que aquele fato gera em mim. Eu preciso entender que necessidade não foi atendida ou que necessidade foi atendida. O que a outra pessoa, né, tem de necessidade para eu chegar e fazer um pedido. Se a gente ficar preso nisso e encarar isso como 4 passos, a gente está justamente hiperracionalizando e se distanciando da conexão, né, com o outro. Então, essa violência que a gente estava falando aqui o tempo todo, violência do nosso corpo, violência social, violência de várias camadas, se dá justamente pelo silenciamento, né? O Marshall tem essa máxima que diz que toda violência é uma expressão trágica de necessidades não atendidas. Isso,
quase que resume o nosso papo. Exatamente. Que é muito incrível, que a gente parte do mesmo solo, né? Sim. A gente compreende que todos nós temos necessidades básicas de ser feliz, de pertencer, de ser reconhecido, de viver. Mas a gente difere das estratégias. E se a gente não ouve aquela necessidade que está latente agora e a gente fica jogando para a caixinha com medo do que isso vai despertar na gente, ou já julgando o que é essa necessidade, o corpo vai dar um jeito de falar, e aí vai ser gritando, vai ser humilhando, vai ser dando um soco na cara, ou vai ser produzindo uma doença, né? Exatamente. E a gente tem que ter essa autorresponsabilidade de buscar maneiras possíveis de viver a sua verdade, Sim. né? Sim. Ouvindo, né? Ouvindo. Se abrindo para essa nova linguagem. E aí a gente vai poder se conectar cada vez mais autenticamente com as pessoas, né? Exatamente. Ter essa conexão autêntica. Porque se a gente fica mentindo pra gente mesmo, fugindo da nossa verdade, é claro que na conexão, na tentativa de comunicação com o outro, você não vai conseguir se conectar, né? Se você consegue se conectar com os outros a partir do momento que você consegue se conectar com você mesmo. Exatamente. Ouvir a sua necessidade real, ser honesto com você. Quando você é honesto com você, você consegue trazer isso para as suas conexões. Perfeito. E eu acho que ele traz muito isso, essa autorresponsabilidade, né? Sim. Eu li o livro recentemente e fiquei apaixonada também, assim. Então, meninas, muito obrigada por esse papo. Ju, deixa o seu arroba. Siga É sério, essa mulher é muito maravilhosa. Vocês têm que seguir, porque cara. é uma mulher muito plural. Ela tem Uau. muitas fontes aí e muitas possibilidades de integração. Então, deixa seu arroba pra galerinha que ficou até aqui. Ai, gente, muito obrigada. Meu arroba é @Juroyo. ROYO. Meu sobrenome Tô espanhol seguindo, maravilhoso. Sigam, porque ela sempre tá com uma novidade. Ou que ela tá Vivências experimentando. pra vocês. É muito legal seguir ela, porque ela vai experimentando e ela vai traduzindo Sim. e vai inspirando. Maravilhoso. Então, Uau, que responsa. Maravilhosa. Mas é isso, vambora. Gratiluz. Experimentando. obrigada Obrigada, por você que foi ficou muito bom. até aqui. Namastê, namastreta. Nos vemos Beijos aí. de luz. Beijos de luz nessa jornada. Beijo, galera, e bora se ouvir.